Você vai assistir a seguir, na TV Cidade Manaus, mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Olá! Está começando o programa Aprovado na TV. Eu sou o professor Erlisson Gabriel e hoje teremos um conteúdo bem interessante para você que está em busca da vaga na universidade ou aprovação em concursos públicos. Bem, vamos começar falando dos concursos abertos no Amazonas. O concurso da Prefeitura de Itacoatiara, mencionado nos programas anteriores, ainda está aberto para inscrição, no período que vai até 30 de março. As taxas de inscrição são de R$ 30 para o nível fundamental e R$ 50 para o nível médio. Será admitida a inscrição via internet, no endereço eletrônico www.concursoscopec.com.br. Lembre-se também que o concurso da Prefeitura de São Paulo de Olivença ainda está com as inscrições abertas, para todos os níveis de escolaridade, até o dia 12 de abril. No endereço eletrônico www.institutomercabar.com.br. A taxa de inscrição será de R$ 40, R$ 50 ou R$ 70. O próximo concurso é o do Conselho Regional de Farmácia do Amazonas, o CRF, através da empresa MGA Concursos, que lançou o edital de concurso público destinado ao provimento de 20 vagas, mais cadastro reserva, em cargos de todos os níveis de escolaridade, para lotação na cidade de Manaus, Amazonas. Os salários variam entre R$ 1.017 e R$ 5.220, por carga horária semanal de 40 horas. Neste concurso, os cargos oferecidos são, para o nível superior, advogado, analista de sistemas e farmacêutico fiscal. Para nível médio, assistente administrativo, técnico em contabilidade, técnico em informática, e em nível fundamental, auxiliar de serviços gerais e motorista categoria B. As inscrições deverão ser efetuadas única e exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico www.mgaconcursospúblicos.com.br, no período de 9 de março a 9 de abril. A taxa de inscrição será de R$ 30 para os cargos de nível fundamental, 40 para os de nível médio e 60 para nível superior. É isso aí! Daqui a pouco estaremos de volta com mais informações para você. Lembre-se, é muito importante participar das nossas redes sociais, WhatsApp, canal do YouTube e Facebook. Sua opinião, suas dúvidas são muito importantes para nós. Voltamos já com Aprovado na TV. Mais um espaço para você interagir. De volta. Vamos agora à participação do nosso telespectador. Vamos tirar as dúvidas de quem mandou vídeos pela internet. Para começar, vamos chamar o Paulo. Gabriel, meu nome é Paulo, sou de Manaus, vou fazer o concurso da Manaus Prev e gostaria de saber quais são as dicas para conseguir obter sucesso nessa prova. Bem, Paulo, primeiro é importante conhecer a banca examinadora. No seu caso, quem está organizando esse concurso é a Fundação Carlos Chagas. As provas da FCC
são de múltipla escolha, organizadas por disciplina, com um grau de dificuldade médio a difícil. Os enunciados são longos e as alternativas diretas. Geralmente é cobrado todo o programa. Essa prova exige mais memória do que interpretação. Nas provas de direito se cobra mais legislação e pede a letra da lei. Um conselho: na hora da prova, resolva primeiro as mais fáceis de todas as disciplinas. Nessa banca, os erros não anulam os acertos. A próxima pergunta, quem enviou foi a Maria Vitória. Gabriel, eu sou Maria Vitória de Manaus. Eu gostaria de saber como funciona o sistema de cotas e como são distribuídas as vagas. A Lei 12.711 de 2012 garante a reserva de 50% das matrículas por curso e turno nas 59 universidades federais e 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia, a alunos oriundos integralmente do ensino médio público, em cursos regulares ou da educação de jovens e adultos. Os demais 50% das vagas permanecem para ampla concorrência. As vagas reservadas às cotas, 50% do total de vagas da instituição, serão subdivididas. Metade para estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita. E metade para estudantes de escolas públicas com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, em ambos os casos. Também será levado em conta percentual mínimo correspondente ao da soma de negros, pardos e indígenas no Estado, de acordo com o último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Bem, vamos para um rápido intervalo e na volta teremos aqui a presença do professor Marcos Matarazzo para falar um pouco sobre a tão temida matemática, que assombra e assusta muitos de vocês aí que estão nos acompanhando. É importante também estar ligado no Aprovado na TV. Nossas redes sociais são nossa fonte de comunicação direta com você. Fica aí, já já estamos de volta. Você está na TVC, o canal local de maior audiência. Estamos de volta no Aprovado na TV. Preparar-se para os processos seletivos é uma missão difícil. E sabemos o quanto é árduo o trabalho de aprender cada vez mais para conseguir a aprovação no vestibular ou no tão sonhado concurso. Por isso, recebemos aqui hoje o professor Marcos Matarazzo para nos ensinar um pouco sobre a matemática. Seja bem-vindo, professor. Sinta-se à vontade aqui no Aprovado na TV. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Gabriel, pela oportunidade de estar aqui na Aprovado na TV, dando um pouquinho do que eu sei da matemática, que a matemática muitos têm dificuldade, mas nós sabemos que ela não é tão difícil assim, Podemos desmistificar através de novas didáticas, que vai auxiliar realmente o aluno a ter o melhor aprendizado. Então, professor, o Brasil ocupa uma posição questionável, que eu posso dizer, uma posição ruim no ranking internacional em relação ao conhecimento da matemática. O Amazonas também, do mesmo jeito, ocupa uma posição inferior, ocupa hoje o 24º lugar de 27, em relação à nota em matemática. E eu gostaria de perguntar para o senhor, qual seria a causa desse péssimo rendimento nessa matéria? Eu acho que a matemática, principalmente quem trabalha com a matemática, precisa ter um melhor preparo, Na verdade, todos acreditam que a matemática é um bicho de 7 cabeças.
Então, o profissional ele é muito importante, justamente por onde a matemática é aplicada, justamente as ciências que a matemática é aplicada. Isso, a história da matemática auxilia muito, ajuda bastante o aluno a ter a melhor disposição para estudá-la. Na verdade, as didáticas também elas são fatores muito positivos para fazer com que o aluno se saia muito bem na disciplina. É uma disciplina que todos acham bicho de sete cabeças, né? Por isso que eu acho que até essa palavra bicho de sete cabeças já tem um pouco de matemática. Então, na verdade, a didática ela é muito importante, mas também mostrar para o aluno que a matemática ela ajuda na questão do cotidiano, nas construções, nas grandes construções, na questão da tecnologia. Isso faz com que ele desperte melhor o interesse por ela. Lembro que muitas vezes, né, inclusive eu cito as minhas próprias experiências, talvez já seja a mesma experiência de muitos alunos aí no Brasil inteiro, vem a matemática como realmente a matéria é muito difícil, não consigo entender, complicado, envolve cálculos, números que às vezes parecem ser impossíveis de aprender. E eu gostaria de perguntar, professor, como deveria ser uma aula de matemática? Entrando no mérito, Gabriel, que é muito importante, a definição ela é crucial na matemática. Mas existem métodos, mecanismos que faz com que o aluno ele aprenda. Por exemplo, nas minhas aulas, né, eu gosto de utilizar músicas, frases mnemônicas que ajudam o aluno, né, a desenvolver, entendeu? O raciocínio. E é muito importante também resolver muito exercício, porque a matemática ela funciona dessa forma. A matemática tem os seus raciocínios repetitivos, que precisa ser exercitado e o aluno precisa fazer exercício. Mas uma didática aliada, a questão da construção do raciocínio através de músicas, através de alguma figura, através de algo do cotidiano também auxilia bastante. Nas minhas aulas eu costumo muito utilizar a história da matemática, as músicas e justamente as questões dos macetes, né? O aluno ele se sente assim, ele acha muito mais fácil dessa forma, entendeu? Do que aquela matemática seca, mas lógico que a gente precisa sempre estar atento para a questão das definições, porque é isso que vai fazer com que o aluno realmente entenda. Mas a didática, uma excelente didática, trabalhando a questão mesmo de músicas, a questão da aplicação também é um fator muito positivo para o aprendizado. Professor, acerca dos conteúdos, eu gostaria que o senhor pudesse dar fizesse um esclarecimento aqui, né, para o nosso telespectador. Quais são os conteúdos mais cobrados de matemática nos processos seletivos? Professor, é o seguinte, no Exame Nacional do Ensino Médio, os conteúdos mais cobrados são os conteúdos de função, análise de gráfico. Mas a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, do Enem, ela é uma prova em partes básica, precisa muito da questão da regra de 3, proporção, porcentagem, que isso faz parte de um grande quantitativo das questões. E também na UEA, a prova já é um pouco mais direcionada para a questão do ensino médio, mas tem caído bastante questões de geometria. É importante também estudar análise combinatória, que tem caído pelo menos uma questão, todo ano tem caído uma questão, e principalmente a função. Na prova do PSC, falando de PSC em geral, no PSC3 podemos até mesmo citar o PSC3, o pessoal que já está entrando já na universidade, nós podemos citar a questão da geometria analítica e polinômios, que são assuntos com maior frequência que tem caído nos vestibulares. Professor, e sobre a questão dos concursos, gostaria que o senhor pudesse talvez tirar a dúvida de alguém que está em casa, o que deve ser estudado com mais ênfase quando está se preparando para fazer um concurso? Na questão do concurso, é muito importante a base. A base ela é muito bem cobrada nos concursos. A questão do raciocínio lógico, da teoria dos conjuntos, é um fator que faz com que o candidato fique à frente de muitos outros do certame. Mas é importante também, na questão da matemática, trabalhar aqueles conteúdos com maior frequência. Por isso que nós temos aí materiais aí que são desenvolvidos justamente para aqueles conteúdos que mais têm caído nos concursos. Tirando um pouco meio esse ambiente, talvez das lembranças, só como professor de cursos pré-vestibulares e escola, tem muitas experiências a contar sobre a sala de aula. Em especial, tem alguma experiência que o senhor tenha passado na sala de aula sobre a matemática que fez refletir sobre a sua ideia de, eu vou cantar? E foi esse momento que marcou aquele, agora eu vou fazer uma aula mais didática, agora eu vou fazer uma coisa diferente. Tem alguma coisa que aconteceu na sala de aula que fez com que o senhor despertasse a ideia de fazer uma aula diferente de matemática?
Gabriel, eu não vou mentir para você. Eu tive uma dificuldade na minha questão do ensino médio lá na parte de trigonometria. Então eu tive que aprender a trigonometria sozinho. Então um dia eu ouvi uma música numa revista e eu adaptei essa música. Muitos professores cantam hoje essa música. É a questão lá da tabela trigonométrica dos ângulos notáveis. Seno, cosseno e tangente de 30 graus, 45 e 60 graus. Todo aluno precisa saber essa tabela porque ela não é fornecida no vestibular, não é obrigatório o vestibular oferecer. Então o aluno precisa saber os ângulos notáveis. Tanto é que eu canto uma música na sala de aula, faço uma dinâmica, uma parte os homens cantam, outra parte são as meninas que cantam, e isso faz uma interação e acaba se tornando algo bem legal e prazeroso de aprender. Então, mais ou menos eu vou cantar aqui pra você, porque eu acho bem interessante. Eu acho que essa música ela tem a minha cara, na verdade. O professor Matarazzo ele é muito lembrado por essa música da trigonometria. Não só essas, eu tenho outras, porque trabalho também numa questão de um projeto social que ajuda meninos de periferia a trabalhar essa questão também do raciocínio da matemática, né? Então, um exemplo aí da música da trigonometria é montar primeiro seno, cosseno, tangente na linha, aí na coluna 30 graus, 45, 60, aí cantar a música, mais ou menos assim. 1, 2, 3, 3, 2, 1, divide por 2, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Aí tem a outra parte, põe raiz no 3, põe raiz no 2, e a raiz do 1 eu deixo pra depois. Mas se eu esquecer de colocar a raiz no 1, eu lembro que a raiz do 1 é sempre 1. Isso é muito positivo para o aluno, entendeu? Ele aprende, ele vê que aquilo... ele não consegue nem mais só fazer a tabela. A música, ela entra, entendeu? Essa música ela vai entrando nos níveis onde o aluno não conseguia entender e acaba se consolidando. Tenho certeza que ele nunca mais vai esquecer essa música. Chegando na época do Natal, ele vai lembrar porque é no Natal lá próximo dos certames, dos processos seletivos. Professor, obrigado, pessoal. Acredito que o pessoal que está nos acompanhando deve ter esclarecido essa questão, né? Agora deve estar sabendo isso muito bem. Eu queria agradecer o senhor pela sua participação no nosso programa hoje. Foi uma honra tê-lo aqui conosco e refazer o convite para que possa vir mais vezes. Tudo bem? Eu que agradeço, Gabriel, pela oportunidade de estar aqui no Aprovado na TV. Para mim isso vai agregar bastante e lembrar também para você que está em casa, não desista, estude matemática, faça uma rotina de estudo, matemática não é difícil, você é capaz e quem sabe, né, a gente tenha novos matemáticos aí que vão contribuir aí para a sociedade e nós apostamos em você, tá bom? Eu agradeço mais uma vez o convite, professor. Muito bom. Bem, eu conversei aqui com o professor Marcos Matarazzo, espero que você tenha gostado, eu achei maravilhosa essa conversa. Então vamos para um rápido intervalo. E na volta, o Agente Chute. Voltamos já. Mais um espaço para você interagir. Estamos de volta no Aprovado na TV. E como de praxe no nosso programa, agora é hora do Agente Chute, que vai ensinar mais uma técnica eficiente e fácil de entender. Vem pra cá, gente. Obrigado. Vamos Então, lá? senhores, agora vocês ficam com a gente. Olá, senhores. Nossa missão de hoje é ensinar a você a técnica da generalização,
abordando as expressões inclusivas. Bom, eu começo com uma pergunta. Matar é crime? Você marcaria como falso ou verdadeiro o item? Matar é crime? Veja que esta dúvida aparece mesmo depois de você ter se matado de estudar e descoberto que há o fato típico, mas não há crime, por exclusão de antijuridicidade prevista no artigo 23 do Código Penal. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito. É para sanar esse tipo de dúvida que os examinadores colocam o pé na lei. Quando eles querem que o item seja correto, usam palavras inclusivas. Matar, em geral, é crime. Matar, fundamentalmente, é crime. Matar, predominantemente, é crime. Matar, normalmente, é crime. Matar, em regra, é crime. Matar pode ser crime. Confira comigo exemplos de questões inclusivas, ou seja, corretas. No exercício CESP, DPE, Espírito Santo, 2006, questão 116, os embargos de declaração, em princípio, não admitem resposta da parte contrária. São julgados pelo próprio órgão ao qual e não podem ser opostos com base na dúvida. Para que o item acima seja considerado correto, as três frases precisam ser corretas. O termo "em princípio" garante a retidão das três. Vejamos outros exemplos. Banco do Brasil, 2007, questão 97. Com relação aos títulos de capitalização, não há obrigação prevista em lei para que o resgate seja igual ao montante pago, podendo ser, portanto, inferior. Para que o item acima seja considerado correto, foi fundamental o uso do termo "podendo ser". É ele que dá força a toda a frase. Vamos a mais um exemplo? Banco do Brasil, também 2007, questão 126. Vendor Finance é um tipo de financiamento a vendas no qual a empresa utiliza o seu crédito para incrementar o prazo do cliente sem onerar o seu caixa. Em geral, há benefício fiscal pela redução no preço da mercadoria. Veja neste caso, a palavra "em geral" é quem faz com que todo o texto esteja correto. Bom, pessoal, é isso aí. Se você ficar atento ao que foi ensinado, ficará mais fácil acertar cada vez mais questões. E é por isso que eu, o Agente Chute, estou aqui. Mas lembre-se, pesquise, leia atentamente cada item e tenha foco. Bom, por hoje é só. Mas hoje faremos o fechamento de uma forma diferente. Erlisson Gabriel, venha até aqui. Obrigado, agente. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado muito. Nossa técnica hoje ajuda a entender um pouco sobre a generalização. Por hoje é só, mas na semana que vem vamos falar de muito mais coisas importantes. Conto com você. Até lá!